Voltamos então aqui, galera. A gente já falou, né, sobre o teorema de Tales, né, o teorema da bissetriz interna e sobre semelhanças de triângulo, né? Então a gente já viu que dois triângulos eles vão ser semelhantes, né, quando todos os ângulos são congruentes e os lados forem proporcionais, tá? E se essa razão de semelhança, né, for 1, esses triângulos vão ser iguais, né? Vão ser congruentes. Só que, seguinte, a gente vai falar sobre alguns casos de semelhança, porque não necessariamente você vai ter todas as informações, né, ditas em algum enunciado de alguma questão. Às vezes vai dizer que os triângulos são semelhantes, então você já vai poder usar a proporção, né, vai colocar um sobre o outro, olhando os ângulos, né, de acordo com os ângulos. Mas às vezes não vai dizer. E aí, quando isso não é dado no exercício, vocês têm alguns casos que vocês já podem, se isso acontecer, vocês já podem dizer que os triângulos são semelhantes. E a gente vai ver 3 deles. O primeiro deles é o caso ângulo-ângulo. Então, se dois triângulos eles são semelhantes, eles têm dois ângulos correspondentes congruentes. Por que está me dizendo isso? Vamos lá. Se eu tiver um triângulo, por exemplo, que aqui eu vou chamar de 30 graus, só um pouquinho. Então, eu vou colocar um ângulo 30 graus. Desenhar de novo. Então, um ângulo de 30 graus. O outro ângulo, eu vou botar 40 graus. Tá? Não preciso pensar no terceiro por enquanto. E se eu desenho um outro triângulo aqui azul e eu falo que um ângulo é 30 também e o outro é 40, não necessariamente eu preciso colocar a mesma posição, tá, galera? Porque os triângulos eles podem estar, né, em posições diferentes. Por que isso já me garante, tá? Porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é quanto? A gente já viu em outra aula isso. Então, num triângulo qualquer, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, isso em qualquer triângulo. Se eu já tenho dois ângulos, eu consigo descobrir o terceiro, concordo? 30 mais 40 vai dar 70, né? Então, eu já sei que 70 mais um terceiro ângulo que eu não sei vai ser igual a 180. Então, esse terceiro ângulo, ele só vai poder ser o 110. E isso vai acontecer nos dois triângulos, porque eu já tenho dois ângulos iguais. Então, quando eu for achar o terceiro, eu vou achar igual para os dois triângulos. E isso o que vai acarretar? Que a gente já vai ter os três ângulos correspondentes, né? Os três ângulos congruentes. E isso vai dizer que os dois triângulos são semelhantes, beleza? Então, quando eu já tenho dois ângulos, eu consigo descobrir o terceiro e, consequentemente, eu já vou poder dizer que esses triângulos são semelhantes. É muito comum ter no exercício, às vezes, não o valor dos ângulos, tá? Porque é comum a gente encontrar símbolos, a gente pode encontrar ou A, e aí, por exemplo, A e B aqui. Isso é o valor do ângulo, não do lado. E aí eu tenho um outro triângulo e eu coloco aqui B e A. Opa, eu já vi dois ângulos iguais. Então, significa que esses dois triângulos são semelhantes. E aí eu vou poder usar, né, a razão ali neles, tá bom? Então, esse é o primeiro caso de semelhança, ângulo-ângulo. Vamos para o segundo caso. Aqui, antes de ver, vamos ver um exemplo do caso ângulo-ângulo, antes de ver o segundo caso aí. A gente tem o exemplo. Encontrar a medida do lado AB do triângulo seguinte, dado que BAC é congruente a DBC. Então, olha só. A gente tem que ver, aparentemente, né, quantos triângulos a gente consegue enxergar aí, né? Eu tenho um triângulo grandão, que é o ABC, que é o maior deles, ó. Aqui, ó, o ABC. Eu tenho o ABD, tá? E eu tenho o BDC. Então, são 3 triângulos que eu consigo enxergar aí. E a gente vai verificar quais deles, né, que interessa, né, a gente usar, tá? Então, vamos lá.
A informação que o exercício me deu foi que BAC, então, BAC é congruente a DBC. Então, ó, esse ângulo aqui é congruente a esse. A gente vai desenhar, então, o triângulo maior, que é o ABC. Vou colocar aqui A, B, C. E vai desenhar esse menorzinho aqui, que é o BDC. Repare o seguinte, esse ângulo aqui, com dois tracinhos, que é o BCD, ele é comum nos dois, beleza? Ele está no mesmo lugar nos dois, então ele já é congruente. E o outro, ele diz que o BAC, né, que eu vou botar de vermelho, ele é congruente ao DBC. Então, foi aquele caso que a gente acabou de ver, viu? Que o caso ângulo-ângulo são dois ângulos, né, que são congruentes, não necessariamente eles estão numa mesma posição, como eu falei para vocês, tá? Mas a gente pode descobrir, beleza? Ele quer a medida do lado AB. O BC é 10 e aqui vai se manter 10. Aqui eu sei que é 5 e aqui é 8. E o AB que eu quero descobrir é x. Como que a gente vai descobrir? A gente sempre vai olhar para o ângulo, tá? E vai ver o lado oposto que está nesse ângulo. Porque, por exemplo, um erro muito comum seria a gente já fazer x sobre 8 e 10 sobre 10. Mas não, a gente tem que olhar os ângulos. Então, vamos lá. O 10 ele está oposto, né, ao ângulo vermelho. Então, eu tenho esse ângulo vermelho aqui, que eu marquei, que está oposto ao 10, ó, concordam? E o x está oposto a esse ângulo de dois tracinhos. Então, vamos pensar nessa mesma coisa no outro triângulo. Então, quem que está oposto ao ângulo vermelho? É o 5 no outro triângulo. Então, 10 está para 5. E agora, quem que está oposto ao ângulo de dois tracinhos no outro triângulo? É o 8. Então, o x está para 8. Então, essa seria a forma, né, para poder a gente montar a proporção. 10 está para 5, assim como x está para 8. Vamos, né? Ou a gente já pode pensar que também é uma proporção fácil de novo, ó, porque o 10 é o dobro do 5, né? Então, que número que estaria ali no lugar do x? A gente tem que pensar no dobro de 8, né? Que seria o 16. Então, já poderia encontrar e dizer que o x é 16 e que a medida de AB é 16. Ou a gente poderia fazer a conta, tá? Multiplicar os meios pelos extremos. 5x é igual a 8 vezes 10. 5x é igual a 80. E 80 dividido por 5 dá o 16 também. Seria uma outra forma. Então, toda vez que tiver, né, uma questão de semelhança, é importante a gente desenhar até os triângulos separadamente e entender essa relação dos ângulos, tá? Utilizando o ângulo oposto. Uma outra coisa também que é importante, que vale comentar nessa questão, é a ordem, tá? Então, eu coloquei 10 sobre 5. Então, eu tenho que continuar com o mesmo triângulo, x sobre 8, tá? Porque o x é desse triângulo ABC, desse triângulo azul aí. Então, eles têm que continuar, né, a gente tem que botar, se eu botei o triângulo azul sobre o verde, assim, depois da igualdade, eu tenho que colocar de novo o triângulo azul sobre o verde, tá? Não pode inverter, senão vai dar errado essa proporção também, tá? Então, a gente já viu aí esse primeiro caso, que é o caso ângulo-ângulo. Vamos agora ver um segundo caso. Aqui é a resolução, que a gente já tinha mostrado, tá bom? Mas mostrou ali que o x é igual a 16, como a gente já tinha encontrado. Caso lado, ângulo, lado. A gente chama de LAL, ok? Dois triângulos, eles são semelhantes se eles têm dois pares de lados correspondentes proporcionais e se os ângulos formados por esses pares de lados correspondentes forem congruentes. Então, assim, agora a gente não tem mais dois ângulos, a gente só tem um ângulo.
Mas, se a gente tiver um ângulo e tiver que os lados que esse ângulo forma, ó, um ângulo ele vai ser formado, naturalmente ele vai formar dois lados. Se esses lados forem paralelos, forem proporcionais, desculpa, esses triângulos vão ser semelhantes. É isso que ele está me dizendo, tá? Então aqui ele até botou aí um NK, né? E aqui é K, porque um NK seria o K multiplicado por um número qualquer, tá bom? E aí depois ele botou um NM, que seria o M multiplicado por um número qualquer. Mas reparem que foi o mesmo N, então eles são proporcionais. E aí, tá me dizendo, né, que esse ângulo aí, compreendido o ABC e o PQR, tanto do triângulo menor quanto maior, eles são congruentes. Então, quando isso acontecer, já garante a semelhança também, tá? Então, esse é o caso lado, ângulo, ângulo. Lado, ângulo, lado. Se eu tenho dois ângulos proporcionais e um ângulo igual, esses triângulos serão semelhantes. E nós temos um último caso, que é o caso lado, lado, lado. Se eles forem... Lembra, gente, a gente está falando de semelhança, não é de congruência, tá? Então, se eu tiver os dois triângulos são semelhantes se tem os lados correspondentes, respectivamente, proporcionais. Se eu tenho três lados proporcionais, eu vou poder concluir também que esse triângulo é semelhante. Então, vamos lá para alguns exemplos. Se eu tiver aqui, então, 5... deixa eu pensar em outro número aqui. Se eu tiver aqui 15, 12 e 9, beleza? E aí os outros eu vou botar 5, 4 e 3. O que aconteceu de um triângulo para o outro aí? Eu não estou mostrando os ângulos, eu só estou mostrando os lados. E aí o que está acontecendo? Do 15, né, para o 5, está dividindo por 3. Do 12 por 4 também divide por 3. E do 9 por 3 também divide por 3. Então, eles estão obedecendo, né, uma mesma razão, porque está dividindo por 3 de um triângulo para o outro. Ou, pensando do menor para o maior, está multiplicando por 3. Então, quando isso acontece, quando eu só tenho os lados, mas eu estou vendo que todos eles obedecem uma mesma razão, né, uma mesma razão de semelhança, eu posso dizer que eles são semelhantes. E aí, para que isso serviria se eu tivesse os três lados? Serviria para eu dizer, né, que os ângulos são congruentes. Então, se eu tenho essa situação, eu já posso dizer que esse ângulo é congruente a esse. Esse ângulo vai ser congruente a esse. E o terceiro ângulo vai ser congruente ao outro, beleza? Então, através dos lados, a gente conseguiu perceber que os ângulos são congruentes. Os ângulos, sim, são congruentes. Os lados, eles vão ser proporcionais. Por que essa ideia, né? Só para fechar aqui em termos de conteúdo, se a gente traça um ângulo qualquer, e aí pensa já no teorema de Tales também. Esse é um ângulo. Repare, ó, que essa reta roxa ela não tem fim, ela pode continuar, né, infinitamente. Se eu traçar várias retas paralelas aqui, lembrando lá o teorema de Tales, ó, vários segmentos, ó, esses segmentos, cada hora eles vão ser maiores, concordam? E eles vão crescendo cada vez mais, mas eles estão sobre uma mesma abertura, sobre um mesmo ângulo. Por isso, né, que eles são proporcionais, porque estão sobre um mesmo ângulo, mas eles não são iguais. Então, e reparem que a gente está vendo também aí vários triângulos. Então, por isso que junta um conteúdo no outro, né? O feixe de retas paralelas, duas retas transversais, junto com semelhança de triângulo, beleza? Então, a gente vai fechar aqui e no último bloco de conteúdo a gente vai falar um pouco fazer um resumão de tudo que a gente já falou da aula e vai resolver também alguns exemplos
tanto de teorema de Tales quanto teorema da bissetriz interna e alguns casos de semelhança, ok? Até daqui a pouco.